pensa que você precisa de alguma coisa, você só precisa dele. Você está com uma expectativa em mim? Não, é nele. É nele que você tem que colocar a sua expectativa. Ele não vai tocar telespectadores, assistentes. Ele vai tocar adoradores. Ele vai tocar gente que está com fome dele, que está com sede. Deixa ele tocar você agora em nome de Jesus. Deixa ele curar você. Deixa ele curar você. Entrega os teus sonhos ao Senhor agora, irmão. Entrega os teus projetos agora. Entrega a tua vida agora. Entrega tudo. Entrega o teu amanhã. Entrega. Se desprende. Se desprende. Para liberar dons sobre a igreja. Ah, Jesus, libera dons sobre a igreja. Que as pessoas comecem a ver, ter visões. Que as pessoas comecem a ter revelação do que o Senhor está fazendo. Abre os olhos dos jovens, dos adolescentes, dos casais, dos velhos. Abre os olhos. Abre. Tira-nos da dimensão natural, Senhor. Possamos ver além do natural, além do natural. Libera dom de línguas sobre a igreja. Dom de línguas sobre a igreja. A Bíblia diz que o dom de línguas edifica a si mesmo. Andando por aí procurando tantas coisas, mas há um povo que está procurando a vontade de Deus. Há um povo que está procurando os dons do Espírito Santo. Há um povo que está procurando achar o que Deus está fazendo para cooperar com Deus. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Desde amanhã nós temos refletido nesse texto sobre valores que as pessoas têm perdido. Não deixa nada tirar a tua atenção. Olha aqui para mim. As pessoas têm perdido o caminho, porque os valores é que nos mantêm no caminho. Os valores é o que margeia a estrada que a gente está perseguindo, correndo.
missão, o alvo para onde nós estamos indo. E o alvo é Jesus. O caminho é Jesus. Os valores são os valores do Evangelho, do Reino. E as pessoas, porque vivemos um tempo de relativizações, onde cada um tem a sua verdade. Eu tenho que respeitar, você pensa assim, tudo bem, pensa assim, está tudo certo, tudo é verdade. Com isso vai se relativizando os valores. Isso já afetou a igreja. Dentro do ambiente da igreja também já existem as verdades. E tudo vai sendo relativizado. E a igreja tem perdido o caminho, porque o que margeia o caminho é o quê? São os valores. E como se relativizam os valores, vai se perdendo os valores. Nesse texto aqui, você tem um quadro de uma igreja trancafiada, para dentro, tristonha, atmosfera de morte, de frustração, mas ao mesmo tempo uma igreja que está fazendo um baita esforço pela sua própria segurança, pelo seu próprio caminho. Jesus morreu, a missão acabou, tudo aquilo que ele falou foi com ele, e aí Jesus não está ali com eles mais. Mas Jesus aparece, ressuscitado. E o texto é claro quando diz: ele se pôs no meio deles. Não é à toa que está dizendo no meio deles, porque significa dizer que Jesus havia sido descentralizado do meio da igreja. E a descentralização de Jesus faz com que a igreja perca o caminho, perca a missão. Quando Jesus não está centralizado, a igreja perde os valores do reino, do Rei Jesus. Jesus se coloca no meio da igreja e diz: Pai seja convosco. Porque Jesus no centro, a igreja recebe paz, os discípulos recebem a glória, recebem o shalom de Deus. É uma paz que excede todo entendimento. No meio daquela atmosfera de morte, de frustração, Jesus se coloca e diz: Pai seja com vocês, toque nas minhas feridas. Jesus está dizendo: não fique assim, eu ressuscitei, olha aqui. Não fique preso ao que vocês estão vivendo agora, porque eu ressuscitei. O mais importante da vida cristã não é a morte na cruz, mas é a ressurreição. Você às vezes vê muitos cristãos cabisbaixos, parece que há uma supervalorização da cruz. É claro, a cruz é onde ele levou todo o pecado da humanidade. É na cruz onde ele derramou o seu sangue, a sua vida, nos redimiu de todo o mal, de todo o pecado. Mas não esqueçam que foi ali onde toda a maldição foi jogada sobre ele. A cruz é um lugar de maldição. A lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então naquele momento Jesus era um maldito, porque carregava sobre os seus ombros toda a maldição, todo o pecado da humanidade, toda a perversidade. E Jesus, o Filho de Deus, que tinha comunhão plena com o Pai, ele dizia: eu não só faço o que vejo o Pai fazer, as minhas palavras é o que eu ouço o Pai dizer. Naquele momento diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que nessa hora, por causa dos pecados, Deus, por não compactuar, a sua natureza é muito antitética ao pecado, é muito contrária. Naturalmente ele vira as costas, e pela primeira vez na eternidade o Filho tem a sensação de solidão
plena. Você sabe o que é solidão plena? Você sabe alguém que viveu no conselho, na comunhão plena, fazia parte daquela trindade. Agora, pela primeira vez, você imagina o desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Então esse é dramático. Não para aí a vida cristã. Não celebramos até aí. A morte é a vitória sobre o pecado, mas é na ressurreição onde Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos para viver para Deus. Agora reconectados com Deus, reconciliados com Deus, justificados para Deus, adotados como filhos. Agora somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Somos sacerdotes, fomos comprados. Temos um propósito, e esse propósito é eterno. Ele vai além dessa terra. Então não há por que ficar trancafiado, não há por que ficar temeroso, frustrado, com medo da violência, das coisas desse mundo. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso. A fé cristã não vai até a cruz, ela é um conjunto inteiro, e a gente se levanta: Pai, seja convosco. Agora pode ter paz. Agora é vida a partir de Jesus. E Ele diz também: eu vos envio. Agora, com Jesus no centro, volta a ter missão, volta a ter propósito. Não se vive mais a partir de necessidade. Uma igreja trancafiada, discípulos trancafiados e frustrados e com medo, vivem sempre a partir das suas próprias necessidades. Quando Jesus senta no centro, agora a gente passa a viver segundo o propósito de Deus. Agora nós podemos ser enviados. Agora vivemos sob a unção do envio, da cooperação, de sermos cooperadores de Deus na sua obra. Queridos, isso é tremendo, isso é muita coisa, isso é privilégio demais, e é privilégio de filhos. Deus não chamou os sábios dessa terra, Deus chamou você para isso. Ele não chamou os sábios: vou chamar esse cara que é doutor em divindade, vou chamar esse cara que é PhD. Não, Ele chamou você, chamou a mim, que Paulo chama de loucura desse mundo. Veja em nós coisas loucas para confundir as sábias. Fala para o teu irmão: você é uma coisa louca de Deus. Fala para você: você é uma coisa louca de Deus, cara. Entende? Então, quando a gente fica muito normal, não combina com o que a Bíblia nos chama de coisa louca de Deus. Ele não salvou os sábios dessa terra. Então, queridos, se as coisas não vão bem na sua vida, se o medo tem te tomado, se a frustração tem sido a sua história, perceba: talvez Jesus não esteja no centro da tua vida. Talvez você não esteja vivendo a partir do propósito, mas da sua necessidade. Quem vive sempre a partir da sua própria necessidade, você pode perceber: Jesus já saiu do centro. A tua vida voltou para o centro. Mas a nossa alegria, e graças a Deus, Jesus não espera nem a gente orar. Ele vem, entra dentro da casa e se coloca no meio, porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e Ele ainda diz assim: Pai, seja com você. Libera uma palavra para a gente. Libera uma palavra para a gente. A gente fica assim: que isso? E tu pensa que Ele fica paradinho esperando a resposta? Olha o texto, coisa maravilhosa. Eles estavam com medo, versículo 20: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos o quê? Alegraram-se. Olha como é que a atmosfera mudou quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora, com Jesus no centro, tem propósito. Com Jesus no centro é vida para fora e não a trancafiada. Jesus no centro tem abertura a outros, tem missão, tem retorno ao propósito. Não tem
propósito de Deus quando a gente anda só a partir da nossa necessidade, amados. Não tem. Aprende isso, sai daqui dessa noite pensando, caramba, não tem. Quem vive assim são os que não têm Deus no mundo. Mas você foi chamado pelo amor de Deus. A palavra diz, olha, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Ele atraiu você. Ou você pensa que você veio para cá por causa de uma estratégia da igreja, por causa de um método de uma igreja? Não, o Espírito Santo já vem trabalhando e tocando você. Ele te trouxe até aqui porque Ele ama você. Ele ama a tua casa, Ele ama a tua família. Os discípulos andaram com Jesus, mas por frustração dos seus planos, das suas necessidades, porque tinha no mestre alguns sonhos. Caramba, esse cara vai dominar, esse cara vai ser um grande político, vai ser o rei, eu quero estar do lado dele. Aí ele morre, frustrou tudo. Jesus sai do centro, Jesus volta, eu vos envio, e ele faz assim, ó. Aleluia! Cara, há um texto de Paulo maravilhoso em Colossenses que diz assim, o mistério que esteve oculto entre séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em vós, esperança da glória. Havia, querido, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A Bíblia abre Gênesis dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre aonde? O Espírito Santo estava na criação. Depois, como ele pecou, Deus diz assim, não habitará para sempre o meu Espírito com o homem. Arranca o Espírito da terra, do homem. Agora o Espírito vem com escassez. Ele vem sobre um profeta e sai. Ele vem sobre um rei, ele vem sobre um sacerdote, ele não está liberado sobre o povo. E esse Espírito agia num mistério. E Paulo discerne isso e diz, o mistério que esteve oculto entre séculos e gerações, mas agora nesse tempo foi manifesto a nós, os seus santos. A quem Deus quis, a esses santos, a igreja que está aqui nessa noite, Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. É importante que eu vá e rogue ao Pai, Ele vos dará um outro consolador, tipo eu, Ele vai vir sobre você. Receba o Espírito Santo. Vai por aí tentando fazer as coisas agora, fica em Jerusalém buscando poder até que vocês sejam revestidos. Aí vocês podem ser minhas testemunhas. Agora não é mais mistério, está revelado. Alguém pode dizer glória a Deus? De discípulos trancafiados, projeto Vida Nova, o Senhor Jesus tem se colocado no nosso meio para nos colocar debaixo de novo do seu envio. Gente que vive sob sua própria necessidade não pode ser enviada, porque já tirou Jesus do centro. Mas eu creio que nessa noite Jesus tem se colocado no centro da nossa vida e tem dito assim, Pai, seja convosco. Receba o Espírito Santo, eu vos envio assim como o Pai me enviou. Essa palavra está ardendo no meu coração. É daí que vem a reflexão dos valores. Porque do jeito que o Pai me enviou, tu olha para como Jesus foi enviado e você ali já tem tudo nele. E nenhum de nós que somos discípulos vai viver diferente do que ele viveu. O nosso envio é conforme o dele. Ele foi enviado pelo Pai e nós fomos enviados por ele no Pai, segundo o seu propósito eterno. Fala, teu irmão, cara, tô muito coisa louca, cara. Estou muito chapado, doidão. Foi Deus que fez as coisas. Cara, essas coisas loucas é a igreja. Somos eu e você. Estamos confundindo os sábios. Você chega diante de Deus, se ajoelha e o Pai fala, filho. Pega o sábio desse mundo cheio de arrogância, com filosofia, com retórica. Deus fala assim.
Mas para você, pequenino, ele ouve, fala, e a gente não desfruta disso, nós devemos desfrutar mais disso. Eu vou falar rápido assim, porque também não vai dar tempo. Mas esse texto, querido, que texto maravilhoso, fala a verdade. Eu tirei alguns valores do Evangelho do Reino. De manhã falamos sobre obediência como primeiro valor. E que nessa geração a palavra obediência está dando urticária, sei lá, está dando alergia. Vai obedecer. Mas para um filho de Deus obedecer é a coisa mais natural. O Watchman fala que nós deveríamos, ao invés de ser chamados de adoradores, deveríamos ser chamados de obedecedores. Porque para o Filho de Deus obedecer é a coisa mais fluida, porque fomos nascidos de novo, agora somos filhos da obediência. Então essa palavra obediência devia ser comum, familiar, porque o nosso irmão primogênito, o Senhor da nossa vida e Mestre Jesus, ele foi obediente até a morte numa cruz. Então não é uma coisa da igreja aqui que o pastor está querendo que eu seja rapaz. Não. A Bíblia diz que a obediência à verdade nos purifica. É obedecer a palavra que vai nos tornando mais puros. Fala para o teu irmão, você é um obediente de Jesus. Segunda coisa, falei sobre a fé, mas uma fé, não uma fé mística, não uma fé, sabe, é uma fé de falácia, mas uma fé operante, uma fé que produz obras. A fé é um valor do reino, que é manifestada através da nossa vida, da prática das obras, como consequência de uma vida que foi regenerada. Eu não faço força para isso, eu já recebi isso como dom, é presente, isso faz parte de mim. É impossível alguém que é da fé evangélica não produzir obra. Alguém que nasceu de novo jamais ficará a sua vida sentado num banco de uma igreja. Ele naturalmente vai consolidar uma vida, ele vai pregar o Evangelho, ele vai anunciar Jesus, ele vai fazer prática de boas obras, ele vai servir a igreja, ele vai fazer alguma coisa. Não tem como a fé ser morta. Terceiro valor, revelação. Querido, sem revelação a gente não vai. Porque agora o que a gente precisa é que o Pai vá revelando a sua vontade a nós. O que é revelação? É quando uma coisa está escondida e o Senhor, por meio da iluminação do Espírito Santo, é como que descortina para nós alguma coisa que estava do outro lado da cortina. E aquilo fica nítido, notório para nós, a gente começa a enxergar. Há muita gente vivendo uma vida mesquinha, aquém do que Deus planejou, porque não tem revelação. Ele vive sob boas ideias e não por revelação. Paulo, quando ora aos Efésios, ele ora para que o Pai nos dê revelação de Jesus. Enquanto isso, está uma igreja brasileira que cresceu pra caramba, pedindo carro e casa, emprego. E a oração do apóstolo Paulo não era por essas coisas, era: Senhor, que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Tem uma palavra essa semana maravilhosa, outra, que revelação é quando Deus revela a ação dele, e a gente vê, e a gente sai cooperando com ele, porque agora você está vendo que o Pai está indo por onde ele está andando. Coisa mais maravilhosa é andar alinhado com o que o Pai, você tem convicção: eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu estou andando como Deus quer que eu ande. Revelação. Fala para o teu irmão, você e eu precisamos de revelação. Há muita gente andando sob boas ideias. De boa ideia tem gente pra caramba na igreja. E de boa ideia, alguém já disse que o inferno está cheio. Se eu perguntasse aqui como é que vocês queriam que o pastor se vestisse aos domingos, um ia falar de terra,
Outro tem uma excelente ideia de vestidão, tipo aqueles de sacerdote. Outro ia falar de pano de saco para parecer mais espiritual. Outro ia falar de bermudão, pastor, né? Garotão, né? Bermudão. E pastor, é outro mais jovem, e pastor, caramba, bota uma argola, garotão, aquela mensagem contemporânea, paz diferente. Todo mundo ia ter uma ideia, mas revelação é outra coisa. Fala para o irmão, é outra coisa, revelação. Outra coisa. Quarto valor, caráter. Diga comigo, caráter. Valor do reino, caráter. Caráter. Caráter, mano. Caráter é levar sua esposa até o final. Coisa que um monte de pastor não está fazendo mais hoje. Está trocando a de 50 pela de 25. Caráter, diga caráter. Fala para o teu irmão assim, ó, caráter, maluco. Caráter. Eu falo para os homens porque as mulheres são mais guerreiras nisso, vai mesmo, até o final. Caráter não é você sair de uma igreja falando mal da igreja, falando mal do pastor. Caráter não é você estar dentro de uma igreja falando mal do que acontece na igreja. Caráter não é você estar num grupinho falando mal do outro irmão. Caráter é você ser obediente. Caráter é você ser um homem de fé. Caráter é você ser um homem de revelação. Caráter é você ter uma ação do Espírito Santo que vai moldando o teu caráter a cada dia. Você vai se parecendo com Jesus. Caráter é ter cada vez menos de mim e mais de Jesus. As pessoas vão vendo mais de Jesus em mim, menos de mim e mais de Jesus. As minhas ações, as minhas atitudes vão sendo diferentes. Eu não estou falando de um caráter, de uma vida bem educada culturalmente, porque isso qualquer um pode ser treinado, ter uma família e ter um caráter. Eu estou falando do caráter de Cristo, que é algo moldado pelo Espírito Santo na nossa vida. É a ação do Espírito Santo nos santificando e nos moldando para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Será que você está se parecendo com Jesus? A tua vida está refletindo a glória de Deus? Está refletindo a imagem de Deus? Porque nós fomos criados segundo a imagem do Senhor. E o pecado tirou isso de nós, distorceu isso em nós, mas Jesus vem restaurando isso em nós, por meio da ação do Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Essa obra do Espírito Santo, Ele está fazendo uma obra de graça e de amor sobre a tua vida. Diga caráter. Outro valor, igreja, diga igreja. Mas diga com mais alegria, igreja. Corpo, comunidade, vida do corpo e do corpo, meu lugar no corpo. Outra coisa que precisamos de ter revelação é de igreja. O que é igreja? Igreja não é um local com CNPJ, com CEP, com endereço. Igreja, ela está aqui agora reunida, mas daqui a pouco, já 5 minutos eu vou acabar. Ela vai se espalhar pela cidade. Enquanto você não tiver revelação de igreja como corpo de Cristo, e você como membro desse corpo, pouco você vai ter a revelação do seu lugar nesse corpo. Qual é o teu lugar? Você é o quê? Você é olho, você é boca, você é orelha, você é perna, você é braço, você é dedo, você é coxa, você é coração, você é fígado, você é intestino. Quem quer ser intestino aí, aleluia? Caramba, tudo passa ali, mas também bota tudo para fora, né? Precisamos de intestino no nosso meio, né? Qual é o teu lugar? Pergunta, irmão, qual é o teu lugar? Como é que você tem funcionado?
errado nessa comunidade. Veja, amado, como é que uma coisa vai conectando a outra. Como é que eu funciono numa comunidade se eu não sou obediente? Porque para funcionar numa comunidade, eu tenho que ser obediente à palavra, e a palavra manda eu ir até meu irmão, manda eu abençoar meu irmão, manda eu confessar pecados ao meu irmão, manda eu andar na luz com meu irmão. Tudo comunidade, tudo nós, tudo nós, tudo nós, tudo nós, tudo nós e nós de Deus. Glória a Deus. Diga a igreja. Cara, isso aqui não é substituído pela igreja virtual, hein? Não adianta grupo de WhatsApp ficar o tempo achar que aquilo ali resolve. Não adianta achar que a palavra do YouTube resolve. Cristo em casa, nesse formato, não resolve. Você precisa funcionar nesse lugar. Por que eu estou falando isso? Porque até isso tem caído por terra como valores relativizados. Eu não preciso de igreja. Tem um monte de gente hoje. O percentual de gente hoje que não está nas comunidades é enorme. Enorme. E às vezes com razões. As razões são razões naturais. Estou decepcionado, passei por isso, passei por aquilo. Mas pergunta a Jesus, analisa a palavra e vê qual é o respaldo que a gente tem em não andar com a comunidade de fé. Nenhum. É com meu irmão que eu oro. É ele que me ajuda na oração. É ele que caminha uma milha, mais uma milha. E quando ele está com dificuldade, eu caminho com ele. Eu compartilho do peso dele comigo, do meu com ele. A caminhada fica muito mais suave. E nós juntos vamos sendo aperfeiçoados em amor. Alguém pode dizer glória a Deus? Foi Jesus que criou a igreja. Estava no coração do Pai. A igreja é a noiva do Cordeiro. Haverá um casamento um dia. Aleluia. Eu quero estar nesse casamento, ataviado, adornado, com vestes nupciais. Aleluia, amado. E o último valor que eu separei aqui, amor. Diga amor. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem derramado desse amor nos nossos corações. Romanos capítulo 5. O Espírito Santo tem derramado do seu amor nos nossos corações. Vou falar de novo, mais uma vez, o Espírito Santo tem derramado do seu amor nos nossos corações. Aleluia. Esse amor é como o serviço e o interesse pelo outro. É o alívio de si para aprender com o outro. Cara, é o alívio de si para aprender com o outro. Nada mais adoecedor do que ficar prisioneiro de si mesmo. Nada mais adoecedor, nada mais horrível do que tentar carregar a incapacidade de produzir a própria segurança de si mesmo, que é a condição dos discípulos trancafiados, com medo, por causa das suas frustrações, por causa das suas decepções. O aperfeiçoamento é o que o Espírito Santo nos leva a um nível de amor em que a gente é aliviado de si mesmo e a gente começa a nivelar entre nós mesmos e o tu, você, o outro. Eu começo a ficar curado quando eu começo a ter um olhar para fora. Por isso ele diz: paz seja com vocês, eu vos envio. Porque trancafiado, sem Jesus no centro, não tem paz, logo não tem missão, não tem vida para o outro. Está adoecido no si mesmo. Alguém pode dizer glória a Jesus? Eu vos envio do mesmo jeito que o Pai me enviou. Faça a manutenção do seu senso de valores. Faça a manutenção desses valores que eu estou colocando aqui para você nessa noite. Jesus deve ser o centro. Comunhão sem Jesus no centro não passa
de sentimento de autopreservação. Essa frase que eu não achei domingo de manhã, hoje de manhã. Vou ler ela de novo, para terminar. Pode vir o Ministério de Música, que me dá mais um tempinho. Está aqui já? Puxa vida, irmão. Já viu o William ali? Presta atenção. Comunhão sem Jesus no centro. Líder de grupo familiar, irmãos em Cristo. Comunhão sem Jesus no centro não passa de sentimento de autopreservação. Era o que os discípulos estavam vivendo. Quando Jesus está no centro, Ele nos envia em missão, e estando em missão, Ele nos provê todas as coisas. A necessidade vem depois. Nos cai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas necessidades, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não podemos inverter essa palavra. É primeiro o reino, depois a tua necessidade. Jesus não veio para satisfazer a nossa necessidade, Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. Primeiro propósito, depois necessidade. Primeiro propósito, depois necessidade. Você já não percebeu que não adianta choramingar? Deus não tem pena de nós, Deus tem misericórdia e graça para nos dar. Mas Ele diz: filho, levanta que eu vou falar com você. Eu não falo com gente derrotada, caída aí. Levanta, eu te amo, vou te fazer um homem, uma mulher. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.